Boa tarde, galerinha aí do nono ano. Estamos aqui para mais uma videoaula, continuando aí no tema Primeira República, né? E hoje a gente vai falar sobre vários assuntos. Então, gostaria de chamar a sua atenção para que você prestasse bastante atenção nesses assuntos que a gente vai falar. São assuntos ligados à sociedade brasileira. Hoje a gente vai falar menos de política e mais de sociedade. E a gente vai falar de muitos movimentos sociais aí e também de transformações que ocorreram no Brasil devido à questão da economia. Vamos primeiro então falar do tema messianismo. A gente vai falar também do cangaço e vamos falar da revolta da vacina, que foram três movimentos sociais importantes que ocorreram durante a Primeira República. Na sequência, a gente fala de urbanização, que está ligada à economia, né? E por fim, e também do modernismo. Essa urbanização trouxe modernismo para a sociedade brasileira devido à industrialização que estava começando a acontecer no Brasil. Aí a gente fala da Semana da Arte Moderna, né? Que foi importantíssima para a questão cultural das artes no Brasil. E por fim, a gente fecha com a questão do tenentismo, né? Que foi um movimento importantíssimo para acabar com a Primeira República no Brasil, para acabar com a política do café com leite no Brasil. Então vamos lá, vamos começar pelo messianismo. O que significa messianismo? Bom, essa explicação aqui, tirada do dicionário, diz o seguinte, que é a crença na vinda do Messias. O que é o Messias? O Messias é o Salvador. Para os cristãos, o Salvador, o Messias, é Jesus Cristo, que foi alguém enviado por Deus para salvar a humanidade da condenação, né, por conta do pecado. Confiança na possibilidade de mudanças radicais graças à intervenção de um líder, às circunstâncias, providências, etc. Providência divina. Então, o messianismo vem da palavra Messias, que significa Salvador. No Brasil, assim como em outros locais, existia uma crença de que iria ser enviado um Messias para salvar o homem da situação que eles estavam vivendo, né? No contexto que a gente está estudando aqui, é da situação de miséria, da situação de exploração, da situação de fome que o sertanejo no interior do Brasil vivia, né? Aqui, no caso, o Jesus Cristo já tinha vindo, então eles continuavam acreditando também que outros Messias seriam enviados, como a gente vai ver aqui. Essa imagem aqui eu tirei do livro didático que vocês deveriam estar usando. Como vocês não estão na escola, vocês não estão trabalhando com esse livro, né? Mas é o livro que a escola adotou. Um dos primeiros movimentos messiânicos que aconteceram no Brasil foi esse aqui, a Guerra de Canudos. O que foi a Guerra de Canudos? Bom, lá na Guerra de Canudos, ela aconteceu porque existia um senhor chamado Antônio Conselheiro, e o Antônio Conselheiro era um desses líderes messiânicos. Ele era tido como Messias, era tido como salvador do pessoal sertanejo lá no Nordeste. E ele perambulava principalmente por essa região aqui, onde a gente está vendo no mapa aqui, no interior do Piauí, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, nessa região aqui. Ele foi um comerciante, depois ele se transformou em um rábula, que é um advogado sem diploma, e ele virou um peregrino, largou tudo isso, virou um peregrino e começou a pregar pelo sertão que Deus iria mudar a situação das pessoas exploradas, pessoas que passavam fome, que eram exploradas pelos coronéis, ali no sertão nordestino, né? E logo muitas pessoas começaram a seguir o Antônio Conselheiro. Aí um belo dia, ali por volta de 1893, o Antônio Conselheiro se instalou em uma região que tinha muito bambu, por isso que é uma região conhecida como Canudos. E ali começou uma cidade, que depois foi se chamar Belo Monte, porque lá tinha uma fazenda que também tinha o mesmo nome. E eles receberam, essa cidade recebeu o apelido de Canudos justamente por causa desse tanto de bambu que tinha por lá, dos canudos, né? E os seguidores do Antônio Conselheiro ficaram conhecidos como conselheiristas. O que acontecia em Canudos? Lá não se pagava impostos, lá todas as pessoas tinham acesso à terra, lá nem precisava de polícia, porque não tinha crime.
Então muitas pessoas começaram a ir ali para aquele local, chegando ao ponto de ter 30 mil moradores ali, né? Então muitas pessoas abandonavam suas fazendas onde trabalhavam, abandonavam, digamos, os empregos que os coronéis davam para ir morar em Canudos, então deixavam de pagar impostos porque estavam morando em Canudos, e a cidade cresceu muito. Logo, o governo, a própria Igreja Católica e os fazendeiros, os coronéis, ficaram preocupados com aquilo, com medo que aquilo se esparramasse pelo resto do país e se organizaram para destruir Canudos, certo? Então, a Guerra de Canudos teve 4 batalhas. As 3 primeiras foram vencidas pelos conselheiristas. E aí, na última batalha, que foi a quarta batalha, os conselheiristas foram derrotados. E quase 30 mil pessoas morreram nessa batalha, né? Então, os sertanejos foram derrotados pelo governo. E o Antônio Conselheiro, uma das coisas que o governo era contra Canudos, é porque o Antônio Conselheiro ele era contra a República. Ele era a favor da monarquia. Então ele queria que a monarquia voltasse ali já 4 anos depois da proclamação da República. Ele queria que a monarquia voltasse e aí o governo ficou preocupado com isso e exterminou, varreu do mapa Canudos. Aqui está uma imagem representando o Antônio Conselheiro, né? Como Salvador, como Messias aí, líder dessa população carente lá do Nordeste. Aqui está uma representação da cidade de Canudos na época, né? 30 mil habitantes que ela chegou a ter. Aqui estão alguns moradores que sobreviveram, né, à guerra, já no finalzinho ali da batalha. Só esses daqui foram capturados, os outros morreram. A história fala que 4 pessoas apenas resistiram na última batalha. 4 pessoas, eram dois homens, um senhor de idade e uma criança, resistindo às tropas do governo brasileiro. No finalzinho da última batalha, a batalha que decidiu a guerra e a vitória do governo federal contra os conselheiristas. E aqui está uma ruína da cidade de Canudos, né? Voltando aqui. Aqui está a pintura que eles fizeram de Canudos na época, né? E aqui está a ruína da cidade de Canudos hoje. Eles fizeram um açude no lugar onde era Canudos. Aqui está na época da seca, então a água baixou e dá para ver as ruínas. O açude de Cocorobó é o nome do açude onde está as ruínas de Canudos. Então esse foi o primeiro movimento messiânico, o Canudos. O segundo é a Guerra de Contestado. A Guerra de Contestado teve como líder esse líder messiânico aí chamado José Maria. Foi uma guerra que aconteceu entre 1912 e 1916. O José Maria fundou uma cidade também, uma comunidade conhecida como Monarquia Celeste, que vivia da mesma forma que Canudos. As pessoas não pagavam impostos, as pessoas repartiam tudo por igual, eles tinham acesso à terra, enfim. Tinha terra para todo mundo, não é como a maioria dos locais hoje, onde as pessoas mais pobres não têm um pedaço de terra para poder plantar, muitas vezes não tem nem a casa própria, enfim. Lá nessa região tinha. Esse líder messiânico ele também conseguiu fazer com que as pessoas doassem as terras ali na região. Como que esse movimento começou? Na região ali entre o Paraná e Santa Catarina, o mapa aqui, ó, foi ser construída uma ferrovia. E aqui nessa região onde foi a guerra, que a gente está vendo no mapa, existiam há mais de 100 anos pequenos proprietários de terra que moravam nessas terras ali, né? E viviam ali tranquilamente, sem nenhum problema. Acontece que o governo concedeu a uma empresa da Inglaterra o direito de construir essa ferrovia, que saía de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e chegaria até a cidade de São Paulo, né? E para construir essa ferrovia, teve que desapropriar essa região, melhor, eles expulsaram esses pequenos proprietários de terra daqui, esses habitantes daqui, né? Geralmente mais pobres mesmo. Além disso, essa empresa iria explorar a madeira que tinha ali nas florestas de araucária. Aí essas pessoas ficaram sem terra para viver, né? Então o que aconteceu? O José Maria apareceu e conseguiu aglutinar pessoas em torno da liderança dele, e ali eles fundaram essa comunidade Monarquia Celeste.
O governo, lógico, não aceitou, juntamente com os grandes proprietários de terra, os coronéis, e fizeram uma guerra contra esse povo. E a guerra durou, como a gente viu, de 1912 a 1916, matando mais de 10 mil pessoas também. Mais de 10 mil sertanejos que habitavam ali, que queriam suas terras, morreram, né? E o governo fez isso também com essas pessoas. A história conta que essa foi a primeira batalha aqui no Brasil que foi utilizada o avião, certo? O próximo líder messiânico é essa moça aí, a Benedita Cipriano Ramos Gomes, conhecida como Santa Dica de Lagolândia, que foi uma líder messiânica que viveu aqui no estado de Goiás, na região de Perinópolis. Vamos ver onde é o local onde está Lagolândia, aqui pelo Google Earth. Olha só, Lagolândia fica nessa região aqui de Perinópolis. Ó, aqui é Anápolis, né? Anápolis está aqui. E Lagolândia fica aqui pertinho da nossa cidade. Como a gente pode ver aqui pelo mapa, ó. Deixa eu girar aqui. Tem um morro. E Lagolândia está bem aqui, ó. Povoado de Lagolândia. Inclusive, é a terra onde nasceu, a região onde nasceu Zezé de Camargo e Luciano. Aqui tem esse rio, na região chamado Rio do Peixe, que depois recebeu o nome, foi batizado pelos seguidores da Santa Dica como Rio Jordão. Tá aqui, ó, a casa Santa Dica, que existe lá. Bem aqui tá a praça onde a Dica foi sepultada. Vou voltar para o nosso slide. Então, quem foi a Benedita Cipriano? Ela nasceu ali no início do século XX. Ela era tida como alguém que tinha poderes sobrenaturais também, assim como o Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos e o José Maria lá no Contestado. A Santa Dica, ela também conseguiu ajuntar em torno dela um monte de seguidores, e desse monte de seguidores surgiu o povoado, e esse povoado, as pessoas também não pagavam impostos, as pessoas tinham acesso à terra, e isso também incomodou os poderosos aqui no estado de Goiás, e teve um conflito contra a Santa Dica de Lagolândia. A história dela é bem ampla, tem muita coisa sobre a história dela, que depois você pode se aprofundar para conhecer melhor um pouquinho sobre ela, tá bom? Então terminou aqui a questão dos movimentos messiânicos, passemos para o próximo assunto, que é o cangaço. O que foi o cangaço? Bom, o cangaço foi um movimento também social que ocorreu no interior do Nordeste, no sertão nordestino, que funcionou da seguinte forma. Lá no século XVIII, e já entrando para o século XIX, os grandes fazendeiros, os grandes coronéis, né, no caso, montaram grupos de, digamos assim, exército, era como se fosse exército, bandos de jagunços, para defender os seus interesses. Esses bandos de jagunços ficaram conhecidos como cangaço, os cangaceiros. Recebe esse nome de cangaceiro por causa de uma canga que eles usavam, muito parecido com a canga de um boi. Espera aí que eu vou fechar a janela aqui que está chovendo. Voltei. Então, então esses bandos de cangaceiros, eles lutavam uns contra os outros. Então o coronel A formava seu bando, e esse bando muitas vezes combatia com o bando do coronel B em busca de manter o poder ali na região onde esses bandos atuavam. Com o passar do tempo, esses cangaceiros eles vão começar a agir de forma independente, né? Então, é como se o tiro tivesse saído pela culatra, né? Ou então o feitiço tivesse voltado contra o feiticeiro. Ou ainda, o coronel tivesse dado um tiro no pé. Porque no primeiro momento ele criou o bando de cangaceiros para proteger os seus interesses, para se proteger. Agora, os cangaceiros eles começam a agir de forma independente. Como que eles agiam? Eles começavam a assaltar fazendas, principalmente fazendas de pessoas mais ricas. Muitas vezes eles saíam assaltando cidades, comerciantes, para garantir o seu próprio sustento, né?
Há quem diga que os cangaceiros eram tidos como heróis. Tem pessoas que têm os cangaceiros como heróis. É como se fosse Robin Hood, que rouba dos ricos para dar aos pobres. Porque muitas vezes esses grupos de cangaceiros eles repartiam algumas coisas com a comunidade mais carente, né? Então, também tem gente que diz que eles são heróis porque eles enfrentavam os coronéis poderosos e também enfrentavam a polícia. E esses coronéis muitas vezes oprimiam a população mais carente. Outras pessoas os têm como bandido, porque eles cometeram muitos crimes mesmo, assaltos, eles cometeram estupros e assassinatos, né? Tinham bandos que eram tão rigorosos que eles degolavam os seus inimigos quando eles assaltavam, quando eles entravam em choque com o inimigo, né? Então eles são heróis, mas ao mesmo tempo também são vilões, heróis para alguns e vilões para outros. O bando mais famoso foi o bando do Lampião, né? E aqui embaixo a gente vê o Lampião, que tinha como esposa a Maria Bonita. Lampião e Maria Bonita ficaram muito famosos, né? O bando deles se formou ali no final da década de 1910 e o bando deles terminou em 1938 em uma emboscada em uma fazenda chamada Angicos, no estado do Sergipe, pertinho de Alagoas, aonde a maioria do bando que estava ali naquele momento foi morto depois eles degolaram e arrancaram a cabeça dos membros do bando, né? Aqui embaixo a gente tem uma foto com alguns integrantes do bando do Lampião, na frente Lampião Maria Bonita, aqui do lado Corisco, e vários outros, né? E aqui do lado direito, essa foto foi na época da emboscada, no dia da emboscada. Eles mataram o bando, arrancaram as cabeças deles, e no primeiro momento colocaram elas em exposição na porta da igreja, lá da cidadezinha, onde ocorreu a emboscada. Aqui está a cabeça do Lampião e aqui é da Maria Bonita. Essas cabeças ficaram em exposição no museu, lá se não me engano, de Alagoas, durante um certo tempo. Depois o governo determinou que elas deveriam ser sepultadas, pois estava chocando a população, né? Então aqui terminou o cangaço. Então esses movimentos aqui são movimentos muito ligados à zona rural, né? E tem gente que fala que esse aqui ele foi porque os cangaceiros queriam fazer uma transformação social, né? Acabar com a miséria no sertão. Outros dizem que não, que eles agiam por conta própria só para questão de sobrevivência. Eles roubavam para sobreviver, eles não roubavam porque eles queriam uma mudança na sociedade, não. Né? Os outros dois, Canudos e Contestar, e também da Santa Dica de Lagolândia, eram movimentos em que as pessoas queriam realmente viver bem, viver com justiça, acreditar. Eles acreditavam muito nisso. E por isso teve muitos seguidores, certo? Agora a gente vai para outra questão, que é a questão do indígena na Primeira República no Brasil. Bom, o índio no Brasil, quando começou a Primeira República, ele começou a ter um novo olhar com relação ao índio por conta da visita do Cândido Rondon à região onde hoje está Rondônia, o Mato Grosso, ali na fronteira da Bolívia, na fronteira do Paraguai. O que o Cândido Rondon foi fazer ali? Ele foi instalar uma linha telegráfica para que facilitasse digamos, a comunicação do governo do Rio de Janeiro, o litoral brasileiro, com essa região aí do norte brasileiro, né? E aí, nesse serviço que ele foi fazer, ele teve contato com os índios e esse contato foi amistoso. Essa missão do coronel Cândido Rondon, juntamente com as pessoas que estavam com ele, fez vários contatos com os indígenas, principalmente das tribos Bororó, Terena e Quinecanal. Aí o que acontece? Ao longo dos próximos anos, as pessoas que vão começar a ir para essa região, elas vão começar a construir várias coisas e ocorre um choque entre esses construtores e os indígenas. E nesse choque, muitos indígenas foram mortos. Aí o governo ficou preocupado e decidiu criar um serviço de proteção aos índios, o SPI, certo? E justamente para proteger o índio desses ataques, para proteger o índio dessa situação aí
de assassinato, de extermínio, né? E aí a ideia do SPI era de proteger, mas também de ensinar esse índio a ser civilizado entre aspas. Então, dessa forma, o SPI ele começou a ensinar a cultura branca para os índios, fazer com que os índios aprendessem profissões do branco, aprendessem questões que ligavam o indígena à economia e aos costumes do homem branco, né? E no que diz respeito à primeira Constituição do Brasil, os povos indígenas eles passaram a ser tratados como algo que o governo deveria proteger e a terra indígena deveria ser protegida pelo governo. A catequese, que era praticada pela Igreja Católica, agora deixou de ser praticada, porque o Estado passou a ser laico, e a ideia agora era que o governo ensinasse novos costumes para esses indígenas, né? Então, essa era a visão do governo, essa era a visão do Serviço de Proteção aos Índios com relação a esses índios aqui no Brasil, certo? Então, aqui a gente termina essa parte de movimentos sociais ligados principalmente à questão do campo. E a gente vai falar agora de um movimento social ocorrido dentro das cidades, que foi a revolta da vacina, foi um conflito urbano. E isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Que é a questão da Covid-19. Tem muita gente falando que não vai tomar vacina e tudo. E naquela época foi assim também. Um grupo de pessoas, especialmente mais pobres das cidades, especialmente do Rio de Janeiro, não quis tomar vacina, muito por conta de falta de informação. Era a vacina contra a varíola na época. Eles não quiseram tomar a vacina. Isso no ano de 1904, como a gente está vendo aqui. Ó. Eu vou ler essa parte aqui. Em 1904, Oswaldo Cruz convenceu o Congresso a aprovar uma lei que determinava a vacinação obrigatória contra a varíola. Essa medida, aparentemente sensata, dado ao volume de mortes causadas pela doença, produziu uma crise social em razão do método aplicado na imunização contra a doença, uma vez que as brigadas sanitárias tinham autorização para recorrer à força na aplicação da vacina. Denúncias de violência circularam pela cidade e instauraram pânico na população que desconhecia e temia os efeitos da vacina. Então a população não conhecia a vacina, muitos não queriam vacinar, o governo ordenou e o povo, o pessoal que fazia a vacina entrava nas casas e fazia a vacinação à força, obrigava as pessoas a se vacinar. E sem falar que nessa época estava rolando um problema social muito grande no Rio de Janeiro, porque o governo, para acabar com uma série de pestes que estava acontecendo no Rio, eles derrubaram vários cortiços que tinham lá na cidade do Rio de Janeiro, então, de certa forma, prejudicando muito a população mais pobre, né? Então, esse grupo começou a se revoltar contra a vacina, não queriam tomar vacina. Aí, no dia 9 de novembro de 1904, estourou a revolta, né? Viraram bondes, arrancaram trilhos, a população entrou em choque com a polícia, o governo acabou sufocando a revolta, morreram algumas pessoas, os líderes da revolta foram presos, né? Então isso aqui foi um exemplo de conflito que aconteceu dentro da cidade, que tem uma foto da época, um bonde derrubado pela população, tombado pela população que era contra a vacina, beleza? Então terminamos a parte de revoltas, de movimentos sociais aí, e vamos partir para outro assunto aqui da nossa aula. A gente vai falar agora de industrialização, urbanismo e modernização, já partindo para o final. Bom, o início da industrialização no Brasil. O Brasil, como a gente vê aqui pelo primeiro parágrafo aqui, ele, durante o segundo reinado, foi muito forte na questão da produção de café. No início do século XX, essa produção de café cresceu ainda mais e os Estados Unidos e a Europa continuavam comprando muito café do Brasil, certo? Aí, o que aconteceu? O pessoal que ganhou muito dinheiro com café no Brasil, ele começou a investir esse dinheiro do café em outras áreas. Dessa forma, eles passaram a investir o café na instalação de indústrias no Brasil, né? E essa indústria ela vai fazer acontecer duas coisas importantes. Primeiro, a vinda de imigrantes para o Brasil, como a gente vê aqui na foto, imigrantes italianos trabalhando em uma fábrica de caixas de papelão. Segundo,
as cidades brasileiras elas começam a crescer muito, porque a indústria ela é basicamente ligada à cidade. Então as pessoas começaram a ir para as cidades para poder encontrar serviço nessa indústria que está surgindo, certo? A maioria dessas pequenas indústrias no início da industrialização no Brasil, ela abastecia apenas a sua localidade e tinha poucos operários, mas à medida que essa indústria vai crescendo, ela vai expandindo seus negócios. Essa industrialização, então, vai gerar mudanças sociais no Brasil, né? Como eu falei, vieram muitos imigrantes para o Brasil e esses imigrantes, especialmente italianos, trouxeram consigo muitas mudanças para o Brasil, como, por exemplo, o movimento operário e uma nova ideologia política chamada anarquismo, tá? Aqui nessa imagem, a gente também tem um gráfico mostrando o número de indústrias no Brasil, né? Em São Paulo, em 1907, a gente tinha 326 indústrias. No Rio, 662. Em 1920, São Paulo já estava muito mais além do Rio. Olha só, em São Paulo tinha 4.145 indústrias, no Rio, 1.542. Já em 1929, em São Paulo tinha 6.923 indústrias, no Rio de Janeiro, 1.937. Olha o tanto que São Paulo cresceu na questão de indústria. E na questão de operários? Em 1907, São Paulo tinha 24 mil e o Rio de Janeiro 34 mil. Em 1929, São Paulo já tinha 148 mil e o Rio de Janeiro 93 mil. Então, São Paulo, por conta do café principalmente, foi a cidade que mais cresceu em termos de indústria e de funcionários ligados a essa indústria, né? O Rio de Janeiro ficou para trás. E isso gerou uma série de mudanças nas cidades que começaram a se modernizar. Surgiu o bonde elétrico, tinha energia elétrica, entre outras coisas que modernizaram muito as cidades nesse período aí. E quando eu falo cidades, eu estou falando de São Paulo e Rio de Janeiro, basicamente, que eram as cidades que tinham indústria na época no Brasil, no início do século XX. Agora, tendo essa parte de modernidade, vamos para a Semana de Arte Moderna, que aconteceu na década de 20 do século XX aqui no Brasil. Bom, a Semana de Arte Moderna, ela aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Ela foi uma semana em que reuniu artistas de diversas áreas, pintores, escultores, escritores, compositores, né? E essas pessoas elas se reuniram para pensar uma nova forma de fazer arte no Brasil, uma forma que partisse do que o Brasil tem, das coisas do Brasil, e não ficar copiando modelos prontos da Europa. Por exemplo, o quadro, eles ficavam pintando quadros parecidos com os quadros que os europeus pintavam. A música era uma música ligada àquilo que os europeus produziam de música, né? A literatura também era uma literatura que não pensava o Brasil, não pensava o brasileiro. Então, esse movimento ele teve a ideia de fazer arte, fazer literatura, fazer música a partir do que tem no Brasil. Então, queriam dar uma cara ao Brasil a partir da arte. Então, esse movimento fica conhecido como modernismo e ele tem um impulso muito grande com a Semana de Arte Moderna de 1922. Essa semana revelou artistas como aqui, os escritores Mário de Andrade, Graça Aranha e Oswald de Andrade, o escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret, o compositor Heitor Villa-Lobos e pintoras como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Você conhece uma obra, Abaporu, que eu tenho certeza que você já pintou alguma vez na sua escola, que foi feita pela Tarsila do Amaral. E aqui a gente tem um quadro da Anita Malfatti, que é o quadro Tropical. Vamos ver maior aqui. Note que aqui a gente tem uma pessoa negra colhendo elementos da natureza brasileira. Então já é um quadro do movimento modernista que tenta dar essa cara para a arte brasileira, tenta dar essa cara de coisas brasileiras para a arte, né? Eu vou colocar aqui para a gente ouvir um trecho da obra do
Heitor Villa-Lobos, Trenzinho do Caipira. Escuta aí. Beleza, vamos voltar para o nosso slide aqui. Então, aquela música que eu coloquei lá é um bom exemplo disso. O Heitor Villa-Lobos, ele compôs uma sinfonia para orquestra com um tema muito típico do Brasil, que é o trenzinho, que veio, o trem de ferro veio para o Brasil por conta da produção de café no interior, e ele era uma coisa típica do povo brasileiro, do interior brasileiro. Todo mundo conhece o trenzinho das regiões do interior brasileiro. O trenzinho do caipira, o caipira anda de trem de ferro. Então isso faz parte da cultura brasileira, certo? Vamos partir para o final da nossa aula para falar de tenentismo. Esse movimento contribuiu para o fim da política do café com leite. E aqui a gente vai falar um pouquinho de política no final da aula. O que foi o tenentismo? Grupos de tenentes dentro do meio militar brasileiro, começaram a se unir para acabar com a política do café com leite, que foi aquilo que a gente estudou no início desse conteúdo de República, né? Que é esse revezamento entre São Paulo e Minas Gerais pelo poder. O que os tenentistas defendiam? O fim do voto de cabresto, a formação de partidos políticos nacionais, a reforma do sistema educacional, a mudança no sistema de voto aberto para o secreto, porque o voto no Brasil era aberto, né, não era secreto, a liberdade dos meios de comunicação, maior autonomia às autoridades judiciais e a moralização dos representantes que compõem as cadeiras do Poder Legislativo, ou seja, que os deputados tivessem moral, que eles não fossem corruptos. Até hoje, a gente está lutando para que os deputados deixem de ser corruptos, né? Então, os tenentistas, eles basicamente queriam mais democracia e melhorias de vida para a população mais carente. Esses são os líderes do tenentismo, entre eles um dos mais importantes, Luiz Carlos Prestes. Melhor, esses aqui são os líderes da coluna Prestes, né? O tenentismo ele gerou a revolta dos 18 do Forte e a coluna Prestes. O que foi a coluna Prestes? A coluna Prestes foi uma marcha de militares que ocorreu entre 24 e 27. Ela saiu aqui do Rio Grande do Sul marchando pelo Brasil. Passou em Anápolis, passou no Tocantins, foi lá no Nordeste, deu uma volta ali no norte de Minas, passou pela Bahia, voltou por Goiás, saiu no Mato Grosso e se desfez na Bolívia. Eles saíam de cidade em cidade, conclamando a população para se juntarem a eles para fazer um Brasil mais justo, para acabar com a política do café com leite e melhorar a situação de vida das pessoas, né? Durante 3 anos eles marcharam 25 mil quilômetros e no auge tiveram 3 mil membros. Só que a coluna Prestes não deu certo. Todos os seus componentes lá no final fugiram, se dispersaram ali pela Bolívia. O seu líder era o Luiz Carlos Prestes, conhecido como Cavaleiro da Esperança. Esse movimento tenentista vai ser muito importante para o fim da República do Café com Leite, que a gente vai estudar na próxima aula, se não me engano. Tá bom? Bom, galera, era isso. Um forte abraço para vocês e até a próxima.